Deus quer falar contigo essa noite. Deus quer não, Deus vai falar contigo essa noite. Agora, se você vai ouvir, eu não sei. Mas Ele vai falar contigo. Eu tenho paz de que Ele vai falar contigo. Nós somos teimosos muitas vezes, né? Muitas vezes queremos do nosso jeitão. Queremos que as coisas aconteçam segundo os nossos planos. Queremos ter, queremos ser, queremos poder. E não respeitamos nem a vontade de Deus e nem o tempo de Deus. Queremos no nosso tempo. Queridos, eu confesso para vocês que eu gostaria que hoje, não só hoje, mas a cada culto, a igreja estivesse cada vez mais cheia. Pode baixar um pouquinho, viu? Está dando microfonia já. Gostaria que a igreja estivesse cada vez mais cheia. Mas não adianta a gente ficar cheio de pessoas vazias. Eu prefiro que você seja capacitada, você seja capacitado para fazer diferença onde você andar, por onde você passar. As coisas serem transformadas com quem você conversar, aquele a quem você tocar. Lembra do encontro de Maria com Isabel? Ela não falou nada. Maria não falou nada com Isabel. O que Maria fez? Oba! Só cumprimentou, saudou Isabel só. Oba, tudo bem, Isabel? E ali, João já começou a mexer dentro dela, porque Cristo estava nela. Você não precisa sair por aí levando palavra de conhecimento, levando profecia. Você não precisa sair por aí decorando texto bíblico para dizer para as pessoas. Não! Você precisa estar conectado com o Senhor. Você precisa estar conectado com o Senhor. Alô? Você precisa estar conectado com o Senhor. Nós queremos nos conectar com pessoas. Isso está errado. Está errado. Nós precisamos nos conectar com o Senhor. Essa conexão aqui, ela só é saudável quando existe uma conexão aqui. Só é saudável essa conexão quando essa aqui está alinhada. Certa vez eu fui ministrar numa igreja para casais e eu disse, olha, a Bíblia diz que os dois serão uma só carne, e isso é um problema. E todo mundo acha que isso é uma beleza, isso é um perigo. Os dois juntos serem uma só carne. O que a palavra de Deus fala de carne? Fala que é um negócio complicado. Eu estava explicando lá para eles, dizendo que antes de juntarem, vocês precisam estar em Cristo. Porque eu em Cristo e a Dani em Cristo, nós dois juntos, somos um só Espírito. Agora, se eu não estou conectado com Cristo, vou me conectar aqui com ela, vai dar problema. Eu não sei se foi hoje, eu não sei se será amanhã, no programa da Ana Maria, vai ensinar como que você se separa sem maiores danos. Aí, você está vendo? Eu não sei se foi hoje, é que eu vi eu recebi esse comentário. Não sei se foi hoje pela manhã ou se vai ser amanhã. Eu não tenho costume de assistir a Ana Maria Braga, graças a Deus. Mas a Globo está preocupada em ensinar como que você se separa, como você divorcia, com o mínimo de problema possível. E aí? As pessoas estão se conectando primeiro aqui
para depois trazer uma conexão do alto. Está errado. Está errado. Talvez o exército aqui não seja muito grande, mas é um exército conectado com Jesus. E quando esse exército pisar aí fora, não vai precisar nem falar, vai bastar cumprimentar. Oh, tudo bem? E a pessoa já vai ficar agitada e já vai sentir que o Salvador habita dentro de você. São coisas tão simples da palavra, né? São coisas tão simples que eu vou repetir para o resto da minha vida no meu ministério. Josué 1:8. Como não repetir Josué 1:8? Como não repetir Deuteronômio capítulo 6, verso 5? Como não? Como não citar este trecho de que o Salvador habitava em Maria e ela era bendita, abençoada? Como não citar isso? Que o Salvador dentro de mim, dentro de você, traz impacto na vida das pessoas. E se nós não estamos impactando a vida das pessoas, sabe o que está acontecendo? Ninguém está sentindo o Salvador dentro de nós. Isso é perigoso. Nós estamos falando o quê? De quarta-feira? Não é conectados, né? Vamos esquecer e deixar conectados para domingo. Nós estamos falando do ciclo da morte. Mas na verdade é como fugir do ciclo da morte. Em Tiago capítulo 1, no verso 14, diz assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, ele dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Esse é o ciclo da morte na vida das pessoas. Não foge disso. Não foge disso. Presta atenção. Nós pecamos porque entramos no ciclo da morte, lá quase no finalzinho. O pecado, sabe o que o pecado é? O pecado, ele é gerado em nós. Aqui ó, no verso 15. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. Antes do pecado, existe você ceder à tentação. Ontem eu estava ouvindo o pastor Cote e a Dani não deixou eu dormir, porque a Dani a cada 5 minutos, você está dormindo? E eu, não. Mas você imagina, o quarto tudo apagado, 1h30 da manhã. 1h30 da manhã, eu tendo que acordar às 6. E a cada 5 minutos a Dani, você está dormindo? Eu falei, não filha, não estou dormindo. E já é a segunda vez que eu ouço essa pregação, porque ela fez eu ouvir 2 vezes. Porque ela precisa passar para uma pessoa e ela queria conferir, ou ministrar para mim. E aí, estava falando de integridade. Ele estava falando de 4 pontos que nos levam a uma vida de integridade. Um dos pontos que eu achei interessantíssimo, ele falou da velocidade de fugirmos, de negarmos ou de escaparmos, sabe do quê? Da tentação. Eu achei fantástico isso. Se nós somos rápidos em escapar da tentação, isso mostra em nós integridade. O que diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 22? Eu falei rápido porque eu nem sei se é esse endereço. Que nós devemos fazer o quê? É esse endereço? Afastem-se. Não afastem-se, Fábio. O computador travou? Precisamos ter uma reunião com essa mídia, viu, seu Rafael? Viu? Afastem-se de toda forma de mal. Se não for esse endereço, depois você procura. Semana passada eu investi bastante tempo nisso. Afastem-se de toda a forma de mal. Uma das características da nossa integridade, sabe o que é? É ver que tem forma de mal, ver que tem jeitão de pecado, vira as costas e vai embora rápido. O que a gente faz? A gente brinca com o pecado. Não dá nada não. Estou assistindo junto com a minha esposa. Não dá nada não. Eu sei me controlar. E vai dando trela, né? E vai dando... Não dá nada não. Isso aí, como que eu vou comprar um original? O original custa 10 vezes o valor desse aqui. Fica brincando com o pecado.
comprometendo finanças, comprometendo casamento, comprometendo o relacionamento com os filhos, comprometendo a educação dos filhos, comprometendo o ministério, compromete tudo. Uma atitude que você não tem noção, uma atitude que você não tem noção, e depois, dia 26, 27, 28, vai fazer odres, e fica lá, pastor, eu me encaixei em tudo que você falou aí. Eu falei, pudera. Estamos vivendo uma vida de lixo o tempo todo, não tomando cuidado com o que aparenta mal, nos envolvendo com tudo. Começa a chegar, vai abraçando, vai falando, vai respondendo, vai se envolvendo. Quando vê, finanças comprometidas, casamento comprometido, relacionamento com os filhos comprometido, educação dos filhos comprometido, honra aos pais comprometido, ministério comprometido, está tudo comprometido. Por quê? Porque não responde rápido à tentação. Tentação é pecado? Sim ou não? Tentação é pecado? Não. Tentação não é pecado. Pecado é você ceder a ela. Nós aprendemos, eu já nem lembro mais onde eu aprendi isso, mas eu cito bastante, que nós devemos confessar a tentação para não precisar confessar o pecado. Há uns dias atrás eu encontrei uma pessoa, e usuária de drogas, e eu falei com ele, falei, viu, ele tinha caído, eu falei, viu, por que você não me procurou antes? O que eu já falei, quantas vezes já não falei para você? Quando você tiver vontade, quando você sentir que tem vontade, tem a oportunidade, me liga, me procura, tem como fazer isso. Confessa a tentação para eu te ajudar, porque o inimigo ele já é ali impedido. Confessa a tentação para depois você não ter que confessar o pecado e depois ter que sofrer a consequência do pecado. O problema é esse. Aí ele virou para mim e falou, sabe o que? Eu pensei que eu estava forte. O que a palavra de Deus fala da nossa força? Que não presta. A nossa força, sabe o que é? Presta atenção, maldição. A nossa força é maldição. Maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua força. A nossa força, a nossa solução é maldição. O que o apóstolo Paulo fala? Eu estou sendo esbofeteado por Satanás, me tira esse espinho na carne, ele fala por 3 vezes, aí o Senhor aparece e fala assim, viu, a minha graça te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa onde? Na força? No poder? Na prosperidade? Na riqueza? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que Paulo fez? Opa! O poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza, então eu quero ser fraco. Então eu me alegro nas injúrias, então eu me alegro nas perseguições, então eu quero ser fraco. E o que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos enfrentando uma avalanche, presta atenção, para você ver como está maligno o mundo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma avalanche de pastores coaches. Para fazer o que com as pessoas? Elevá-los a um nível de poder, de autoridade, de força, de crescimento, de maldição, de soberba. E Jesus veio para nos ensinar a nos humilhar, a servir, a ser submisso, a obedecer, mas obedecer até quando? Até a morte. E morte não é qualquer uma não, é morte de cruz. Mas não, o coach tem se levantado e falado assim, você pode. Você não é assim não, você tem autoridade, o Senhor e está elevando as pessoas a um padrão onde não é o poder de Deus que se aperfeiçoa, mas sim o poder humano, e isso é maldição.
Isso é maldição. E quando você se sente forte, você acha que você pode enfrentar qualquer coisa. Você começa a brincar com as tentações. Você começa a brincar com Satanás. Você acha, não, eu controlo isso aqui. Não, eu tenho controle da TV na minha mão. Eu controlo o que eu assisto. Não, eu controlo o que eu falo. Eu controlo as rodas. Eu ouço esse tipo de piada, mas eu não me envolvo com isso. Sabe o que significa isso? Significa que você está forte. E você forte não interessa para Deus. Não interessa. Humilhe-se. Humilhe-se. Amo você. Humilhe-se, pois. Humilhe-se, pois, perante o Senhor. Humilhe-se. Não adianta, queridos. Não adianta. Os exaltados serão humilhados e os humilhados exaltados. Nós não entendemos isso. Nós não entendemos isso. Achamos que o nosso poder, a nossa força, porque nós oramos essa noite, olha, eu orei 3 horas de joelho, aí você vai enfrentar uma situação, e você vai e abraça a tentação, e você cede à tentação, e aquilo gera dentro de você o pecado, você dá à luz o pecado, isso gera morte, você fala, mas eu não sabia, eu achava que eu ia aguentar. Reconheça que você é fraco, seja rápido para fugir da tentação, porque senão a morte vai se instalar na sua vida. A morte é o fim. A morte é o fim. Somos tentados pelo nosso próprio mau desejo, arrastados e seduzidos. Isso vai gerar em nós, a palavra de Deus fala aqui, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera morte. É o ciclo. O que Deus tem a ver com isso? O que Deus tem a ver com isso? Quando nós lemos, e eu li acho que algumas semanas atrás aqui, Ele não nos tenta. E ninguém é tentado além do que pode suportar. Mas junto com a tentação, Ele dá o escape. E nós vamos falar isso, acho daqui umas 2 semanas ainda. Junto com a tentação, Ele dá a saída. Mas eu não vi a saída. Sabe por que você não viu a saída? Porque você estava em você. Porque se você estiver em Cristo, você é rápido para fugir da tentação. Porque Ele te dá o escape. Eu queria falar sobre uma pessoa hoje que talvez você conheça. E é Davi. Em 1 Samuel capítulo 16, a palavra de Deus diz aí que Davi foi ungido rei de Israel. Ele não foi colocado como rei, mas ele já foi ungido rei de Israel. E sabe qual foi a condição de Davi ter sido ungido rei de Israel? Sabe qual foi o que envolveu Davi ter sido escolhido para ser ungido rei de Israel? Foi algo inteiramente divino. Porque Samuel, quando ele chegou na casa de Jessé, a palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 16, diz que ele chegou na casa de Jessé, e quando ele olhou para os filhos de Jessé, ele falou assim, uau, certamente é esse aí. É forte. Eu procurei para cá, não achei, tive que olhar para você, Vicente. É forte, né? Tem jeitão de guerreiro, né? Tem porte de guerreiro. Ele tem, é bonito. Tive que confessar. Na verdade é que eu estava olhando para Eliabe. Tem um jeitão, né? E aí Deus falou o que para Samuel? A carne estava se manifestando. Tinha alguém ali tentando interferir, né? Mas era algo puramente divino. Deus virou para Samuel e falou assim, Samuel, não é isso aí não, Samuel. Você está vendo com os olhos. Você está vendo a aparência. E realmente essa aparência aí convence. Eu olho para o coração. E Deus falou assim, Davi é um homem segundo o meu coração. Era o coração de Davi com o coração do Senhor. Eles tinham uma aliança de coração.
Era algo divino. E se você for estudar a história de Davi, que coisa linda, como ele já entrou ali, ele entrou na história fazendo o quê? Se você vê o relato dele, ele entrou na história derrotando ursos e leões, né? Mas aí depois, ele começou a história dele tocando harpa, porque Saul estava atormentado. Aí depois ele foi levar a marmita para o irmão dele, viu Golias, e falou assim, viu, quem é esse incircunciso aí que está se levantando contra o próprio Senhor? Quem é? Davi, vai para casa, seu pivete. Vai para casa, cara. Você não tem tamanho para estar aqui, você não tem idade, você não tem moral. Vai para casa. Não é assim que se levanta contra o meu Deus, não. Ele não está se levantando contra o povo, ele está se levantando contra o meu Deus. E aí, Davi, que não é bobo, não é nada, colocou a aliança dele na frente e falou assim, vai Deus, vai na frente. É contra o Senhor, essa guerra é tua. Esse gigante aí vai cair no teu nome. Tanto é que quando ele vai enfrentar Golias, o que ele fala? Em nome do Senhor dos Exércitos. Você vem contra mim com espada, né? Com couraça, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele tinha moral para falar isso. Saul tentou colocar armadura nele. Você imagina, Saul devia ser um homem grande, vistoso, e Davi mirradinho, entendeu? Ele não conseguia sair do lugar, ele arrancou aquilo e falou assim, não, meu escudo é o Senhor. Ontem eu estava lendo sobre isso, que nós devemos nos revestir com a armadura do Senhor. Lá no Novo Testamento nós precisamos nos revestir do Senhor, não dessas armaduras humanas e carnais. Davi tinha uma aliança com o Senhor, sabe do que? De coração. Isso é tremendo. Sabe o que Davi estava com Deus? Conectado. Se você ler o livro de Salmos, não todo, claro, mas a grande maioria é o Salmo de Davi, você via que Davi era conectado com o Senhor. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. E aqui você vai ter que, eu quero só ler um trecho, e você vai ler na sua casa o resto. Na primavera, 11:1. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi não foi. Davi permaneceu em Jerusalém. Sabe o que diz o começo do versículo aí? A primavera era uma época onde os reis saíam para a batalha. O que Davi fez? Davi falou assim, cara, eu ganho muita batalha. Eu sou muito estrategista. Estratégia, alguém já assistiu esse filme? Estratégia, do latim, do grego. Ele era muito estrategista. Ele falou assim, pode parar, eu nem vou. Não. Faz o seguinte, Joabe, seus oficiais, pega os oficiais aí, o exército vai lá, e os caras estavam ganhando. Davi se sentiu o quê? Seguro. Eu nem preciso estar lá. Eu já treinei esses caras tão bem. Quer saber de uma coisa? Eu tenho uma marca em mim. Eu sou o cara. Esse negócio de ser conectado com Deus é muito bom. Esse negócio de ser conectado com Deus me trouxe uma estrutura. Eu hoje não preciso nem sair daqui, que o negócio vai acontecendo. Onde o meu exército está, as coisas vão acontecendo. Eu aprendi direitinho, estou dominando o negócio. Mas não adianta. Ele fugiu do compromisso. Ele fugiu da responsabilidade.
Ele desobedeceu, sabe por quê? Porque a regra dizia que na primavera era a época dos reis saírem para a batalha. Se ele ia fazer alguma coisa na batalha ou não, não interessa. Ele não podia ficar em casa. E Davi estava muito seguro. E falou assim: eu vou ficar em casa. Os outros reis precisam porque são uns falidos, uns derrotados. Mas eu não preciso. Eu estou conectado, cara. Você não está entendendo. Eu estou conectado. Eu oro todos os dias. Eu dou dízimo. Eu faço a abertura do culto. Eu toco no louvor. Eu tenho uma célula. Eu estou conectado. Eu faço lugar secreto. Ontem no meu trabalho eu expulsei um demônio. Eu estou conectado, você não está entendendo. E olha que eu tenho certeza que outros demônios aparecerão e eu vou expulsar mais demônios. Eu oro em línguas. Sabe o que acontece? Eu estou conectado. As pessoas olham para mim e identificam um homem de Deus. E até te digo, um homem segundo o coração de Deus. Estão até pedindo para eu orar na minha faculdade. Estão até pedindo para eu fazer diferente agora. Estou montando uma célula. Você começa a se sentir, você começa a perceber que essa conexão está te fazendo mal. Porque você começa a sentir essa segurança aqui de Davi. Eu nem preciso. E vai ter culto quarta-feira, mas... não. O pastor vai pregar sobre ciclo da morte. Nem preciso ir. Eu sei o que ele vai pregar. Domingo eu tenho uma festa, eu tenho que viajar. Não, nem vou, porque ele está pregando sobre conectados. E eu estou conectado. Eu entendi logo no primeiro culto. Eu estou conectado, não preciso de mais nada. Está tudo certo. Ô Davizão, olha para mim aqui. Eu nem estou te ofendendo, né? Eu podia estar te ofendendo. Podia estar te chamando de alguém mais baixo. De Judas. Eu quero falar sobre Judas a semana que vem. Talvez você nem venha, porque você fala assim: já até sei que ele vai falar de Judas. Bobinho, nem eu sei o que eu vou falar de Judas. Nem eu sei se eu vou pregar a semana que vem. Ô Davizão, onde você vai com essa sua força? Sabe o que aconteceu aqui? Versículo 2 de 2 Samuel capítulo 11. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. Verso 5. A mulher engravidou. Mandou um recado a Davi, dizendo que estava o quê? Grávida, gente. Davi do céu. Conectado. Um homem que Deus conhecia o coração dele, um homem segundo o coração de Deus, um homem que em nome do Senhor dos Exércitos derrotou um gigante e derrotou milhares e milhares. Aí de repente desobedeceu. Quarta-feira é dia de estar no culto. Não, eu vou ficar em casa. Tem jogo do Corinthians hoje. Vou ficar em casa. Não, eu estou muito cansado. Eu acordei muito cedo. Eu vou ficar em casa. Domingo é dia de estar no culto. Não, mas eu cheguei de viagem. Nossa, eu estou arrebentado. Amanhã eu tenho que trabalhar cedo. E eu já sei o que vai acontecer. Querido, eu queria que você montasse uma célula. Eu queria que você abrisse uma célula. Tem como você... pastor, eu trabalho demais. Eu queria ter um tempo com a minha família, tal. Acho que para fazer a obra nós não temos tempo muitas vezes. Mas para pecar, nós temos o tempo todo. Davi, porque desobedeceu. Era para ele estar na guerra. Era para você estar no seu lugar secreto. Era para você estar na igreja. Era para você estar com a sua família orando,
fazendo um culto dentro da sua casa. Você ficou vacilando na frente da televisão. Você ficou vacilando no terraço do seu palácio. Quantas vezes não ficamos dando sopa no terraço do nosso palácio? Sabe o que significa isso? Dando oportunidade. Quantas vezes, por relaxo, permitimos que o ciclo da morte se instale em nossas vidas? Aí Davi pegou, com toda essa atitude aí, foi para o terraço, viu lá Batseba, e é óbvio que o diabo não ia colocar uma mulher feia, né? Ia colocar uma mulher feia para Davi. Quando viu que Davi desobedeceu, o diabo falou assim: agora eu preciso apresentar algo bom. Agora eu preciso colocar algo de primeira para Davi. Foi lá e colocou uma mulher tomando banho lá embaixo do palácio dele. Aí ele olhou: quem é? A mulher de Urias. Está no seu exército esse tal de Urias aí. É seu amigo. Ele está lá na guerra. E você está aqui, dando sopa. Você não está cumprindo com o que foi seu chamado. Você está dando sopa para o pecado. É claro que se tivessem falado tudo isso para ele, talvez ele mudasse de ideia. Ele falou: manda trazer ela. Se deitou com ela. Ela engravidou. Se você ler daí para baixo o que aconteceu, o desespero que Davi entrou, o desespero de chamar, de mandar chamar Urias, falar assim: viu, manda ele vir aqui. Não, tira uns dias de folga aí, Urias, vai para sua casa. Ele imaginou o quê? O cara estava lá na guerra, né? No meio do monte de homem. Eu vou mandar ele para casa. O que ele vai fazer? Ele vai se deitar com a mulher dele. Ele não imaginava que ele ia se deparar com uma pessoa de caráter. O que Urias fez? Dormiu na porta de casa. Falou assim: como que eu, sabendo que os meus parceiros estão na guerra, como que eu vou ter cabeça para entrar em casa, tomar um banho e me deitar com a minha mulher? Como que eu vou fazer isso? Davi não sabia que estava tratando com um homem de caráter. Porque Davi estava querendo jogar aquele filho na conta de Urias. Deus falou assim: Davi, semente lançada, fruto colhido. Você entrou no ciclo de morte. Se você tivesse obedecido lá no começo, sabendo que na primavera é época dos reis estarem na guerra, sabendo que quarta-feira é dia de você estar no culto, sabendo que domingo é dia de você estar no culto, sabendo que você tem que orar ali na sua escala de oração, se você cumprisse com o seu papel, talvez você não sofresse, não passasse por essa tentação. Mas você é tentado pelo próprio mau desejo do teu coração, e você é que entra no ciclo da morte. Foi Deus quem apresentou tudo isso? Foi Deus quem apresentou tudo isso para Davi? Não, foi ele mesmo que se enfiou nessa roubada. E depois ele começou a piorar, ele começou a tentar estragar mais ainda, porque quando você entra no ciclo da morte, você começa a tentar sair, e você, ao invés de confessar e se arrepender, não, você tenta cobrir um pecado com outro pecado, uma mentira com uma mentira maior ainda. Aí ele viu que Urias não se deitou, ele pegou e escreveu uma carta para Urias entregar lá no exército, dizendo assim: coloque Urias no pelotão de frente, para ele morrer. Davi adulterou, planejou como se livrar daquela culpa, não conseguindo, ele planejou a morte daquele cara. Urias, homem de bom caráter, nem abriu a carta, entregou para o comandante do exército, e o comandante leu e falou assim: Urias, vai lá para frente. Natural que Urias morreu. Qual foi o resultado disso? A criança nasceu. Natã encontrou Davi e falou assim: Davi, está tudo errado, cara.
você entrou no ciclo da morte. Você vai ter que pagar por isso. Não! Como assim não? Eu tenho certeza que Natan não abriu a carta de Paulo aos Gálatas, porque nem tinha Paulo naquela época. Mas eu imagino que Natan olhou para Davi e falou assim: de Deus não se zomba, cara. Aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Um homem conectado com Deus, por uma bobeira, por uma desobediência, ele atraiu o que para dentro da casa dele, para dentro do palácio dele? Morte. Um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha uma aliança com Deus de coração, ele atraiu o que para dentro da casa dele? Morte. E ele jejuou, e ele fez o que fez, clamou, chorou, mas o filho adoeceu e morreu. Resolvido? Sim ou não? Leia na sua casa. Não foi só essa morte, só dessa forma que Davi atraiu para dentro de casa. A maldição se instalou de uma forma que os filhos dele, um filho dele estuprou a outra filha. E o irmão dela de sangue, porque era um negócio de mais mulheres lá, o irmão dela de sangue foi matar o irmão. Se instalou a desgraça, porque Davi, o conectado, deu brecha e entrou no ciclo da morte. Você acha que compensa brincar com essas coisas? Você acha que compensa brincar com a tentação? Você acha que compensa colocar, presta atenção, colocar a sua família em risco, entrando neste ciclo de morte, por uma desobediência boba? Não precisa, não é bem assim, vai. Eu posso fazer um lugar secreto aqui no carro mesmo. Não é assim que funciona. Não, eu posso fazer isso aqui do meu jeito mesmo. Não precisa ser tudo isso, não. Eu não preciso ir em todos os cultos, não. Não preciso estar tão comprometido assim, não. Imagina, eu nem preciso de tudo isso. Há quantos anos eu tenho de igreja? O exemplo que eu estou dando para você é de Davi. Um homem segundo o coração de Deus, um homem que derrotou milhares, um homem que derrubou Golias. Eu estou falando de Davi. Será que você tem coragem, na sua força, no seu entendimento, na sua busca, na intensidade do que você vive com Deus? Será que você tem coragem de, depois de ler a história de Davi, comparar o teu relacionamento com Deus com o relacionamento de Davi? Você tem coragem disso? Você tem coragem de falar que você pode alguma coisa depois de olhar como Davi se relacionava com Deus? Desde quando Saul tentou matar ele, e ele fugia, e aí ele teve a oportunidade de matar Saul, sabe o que ele fez? Ele cortou um pedaço do manto de Saul, enquanto Saul estava numa caverna fazendo as necessidades, ele cortou, e aí depois que Saul saiu, ele falou assim: Saul, eu podia te matar, cara, mas eu não sou louco de me levantar contra um ungido do Senhor, eu não sou louco. Eu quero respeitar o tempo de Deus. Olha o caráter desse cara. Se ele sabia que ele era vencedor, se ele sabia que ele era... As coisas aconteciam de forma diferente na vida dele, por que ele ficou em casa? Por que ele desobedeceu? Nós damos sopa para o pecado, gente. Tentação não é pecado. Se envolver com ela, entra no ciclo de morte. E sabe qual é o pior do ciclo da morte? É que você não sofre sozinho. Sofre seus familiares,
sofrem seus funcionários, ou a empresa onde você trabalha sofre. Assim como José, tudo que ele colocava a mão prosperava. Quando você está no ciclo de morte, tudo que você coloca a mão dá errado. Você atrapalha a prosperidade das pessoas. Sabe como que chama isso? Ciclo de morte. Deus não pode prosperar se você está tendo uma vida de pecado. Não faz sentido. É claro que a partir de agora já começa a virar odres, né? Mas queridos, o que eu queria que você saísse essa noite aqui é entendendo que não funciona você bater no peito e falar assim: eu sou conectado, eu estou conectado, eu oro em línguas, eu expulso demônios, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei falar, eu sei pregar, Deus se revela a mim. Não adianta. Você deve estar atento. Orai e vigiai. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Se existe um detalhe que você tem que obedecer, sabe o que você deve fazer? Obedecer. Porque você dá brecha, entra no ciclo de morte, e você não sofre sozinho. Todo mundo sofre com você. Você acha que Batseba ficou feliz em perder o filho? Você acha que ela queria? Era o rei, gente. Vocês precisam entender a cultura daquela época. Era o rei mandou chamar ela. O rei colocou ela para dentro do quarto. Se você vê a trama de um dos filhos de Davi com a irmã, se você vê a trama que ele fez para atrair a irmã para dentro do quarto e violentá-la, tudo isso por quê? Porque Davi entrou no ciclo de morte. Ontem, lá em Itaici, no Cultura Hall, Hebreus 13, eu vou encerrar com este versículo, porque eu acho que já ficou claro para você. Não foi Hebreus não, é que em Hebreus 13 também fala. Foi em Lucas. Eu não sei porque que veio Hebreus 13 na minha cabeça, mas eu li em Lucas ontem. Mas vamos ler em Hebreus. Se alguém estava no culto ontem e lembra dessa referência, pode falar. Quer ver? Hebreus Tinha alguém ontem no culto lá e anotou? Lucas 12? Tá. Eu sei que Hebreus fala algo semelhante, mas eu lembro que em Lucas, nós lemos Lucas ontem, né? Não há nada, isso, Lucas 12, 2, não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Nada ficará oculto, queridos. Em Hebreus fala que nada ficará oculto aos olhos do Senhor. Depois a gente acha esse versículo aí. Não adianta você querer esconder. Davi foi lá, não deu certo o plano? Não deu certo? O primeiro plano não deu certo, ele colocou Urias e Urias não quis se deitar com Batseba. O primeiro plano deu certo, o segundo não deu certo? O segundo deu certo. Ele foi lá e mandou matar, e morreu. E o que entrou na casa dele? Estupro e morte. Porque Amon passou por isso.
estupro e morte. Ele violentou Batseba e mandou matar Urias. Ele colheu isso dentro de casa. E ele continuou vivo. Ele continuou vivo. Eu gostaria que você avaliasse isso. As coisas não vão ficar ocultas. Pastor, por que as coisas não dão certo na minha vida? Por que eu não consigo ter paz na minha casa? Porque a ordem está errada. Você primeiro precisa entender o que é se desconectar das coisas deste mundo, para depois você se conectar com Deus. Tem gente querendo segurar aqui, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu fico ali em João capítulo 6. Mesmo que vocês virem para mim e digam assim: duras as tuas palavras, pastor. É o que eu tenho. São palavras que me dão vida eterna. São palavras que geram em mim não pecado. O que gera pecado é eu ceder à tentação. São palavras que me dão vida eterna. A força de Deus, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E a nossa força é maldição. Fique em pé, queridos. Aleluia. Não é difícil. Não é difícil você meditar nessa palavra de hoje. Não é difícil. Busque a história de Davi. Busque a história de Davi. Medite na história de Davi. A conexão de coração que ele tinha com Deus e Deus tinha com ele. Era algo de coração, era algo genuíno. Para Davi colocar dentro da casa dele essa causa de maldição e estabelecer princípios de maldição. Não compensa. Não compensa. Se pecar fosse ruim, ninguém pecava. Não é verdade? Se pecar fosse ruim, ninguém pecava. Sabe por que as pessoas pecam? Sabe por que a gente peca? A gente peca porque dá prazer. A gente peca porque dá prazer. Mas é um prazer muito rápido para uma desgraça muito longa. É um prazer muito momentâneo para se instalar uma maldição e entrarmos num ciclo que vai nos prejudicar até sermos expostos, confessarmos, nos humilharmos, restituirmos. Aí tem todo o ciclo que é ministrado no Odres, que é da crucificação. Precisamos entrar nesse ciclo da crucificação para aí sim nos ver livres de toda causa de maldição. É difícil. Para evitar essa dor, para evitar esse trabalho, para evitar essa exposição, para evitar tudo isso, foge imediatamente de toda forma de tentação. Feche os seus olhos, eu quero orar por você.